A gente abre essa edição do Hora News falando sobre o forte terremoto que sacudiu o México e já é considerado o mais poderoso dos últimos 100 anos a atingir o país. A gente vai para a nossa redação conversar com o Jonathan Mazzini. Jonathan, bom dia para você. Já foi atualizado o número de vítimas? Foi sim, Sônia, acaba de ser atualizado. O governo mexicano fala em 32 mortes confirmadas de pessoas que foram vítimas do terremoto de 8,4 graus de magnitude. No estado Chiapas, onde ocorreu o epicentro do terremoto, o governo decretou estado de emergência. O tremor também foi sentido na Cidade do México, capital do país, que fica a mais de 900 quilômetros de distância do epicentro do sismo. O Centro de Alerta de Tsunami do Oceano Pacífico emitiu alerta de possíveis ondas gigantes de até 4 metros de altura para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador. Vários países da América Central sentiram esse abalo. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, alertou a população sobre possíveis réplicas nas próximas 24 horas. E essas réplicas já aconteceram. Foram 12 repetições até o momento, a mais forte delas com 6 graus de magnitude na escala Richter. Agora, Sônia, a gente segue acompanhando o que está acontecendo por aqui, o que está acontecendo no México, né, em relação a esse forte terremoto. E daqui a pouco eu volto também trazendo outras informações sobre a passagem do furacão Irma, que apesar de ter perdido força, já matou 14 pessoas e segue devastando o Caribe. Até já, então. Até já, Jonathan. A gente volta a falar para você das notícias internacionais. O furacão Irma se aproxima agora da costa norte-americana e os serviços de emergência alertam que será devastador. A notícia agora é com o Jonathan Mazzini. Jonathan, a notícia agora é que esse furacão já perdeu um pouco de força, né? Pois é, Sônia. O Irma, antes classificado como categoria 5, a mais potente, agora caiu para a categoria 4, mas ainda causa ventos extremamente fortes. Até agora, 14 pessoas já morreram e várias ilhas do Caribe ficaram destruídas. Nos Estados Unidos, 500 mil pessoas tiveram que sair de casa para se proteger. Por onde ele passou até agora, tudo mudou. Se transformou em devastação. E o que é ainda pior, o furacão vai atingir outras ilhas do Caribe antes de chegar ao estado norte-americano da Flórida. Os ventos diminuíram, o que nem dá para comemorar. Eles ainda atingem a impressionante velocidade de 250 km por hora. E os especialistas dizem que os impactos do Irma ainda serão enormes. É possível ver a dimensão do furacão do espaço. As autoridades acreditam que o número de vítimas ainda vai aumentar. É o que mostra a correspondente Heloísa Vilela. Do alto ou do chão, a destruição está por toda parte. Árvores pelas ruas, carros arrastados, barcos levados pela maré. Os números dão uma ideia do tamanho da tormenta. 70% de Porto Rico estão sem energia elétrica. E a até então pouco falada Ilha de Barbuda terá que ser totalmente reconstruída. O governo britânico foi criticado pela lentidão na ajuda aos territórios que administra no Caribe, mas enviou agora navios com tendas e suprimentos. O Centro Nacional do Furacão confirmou que o Irma chegará à Flórida no fim de semana com um potencial de destruição enorme. As autoridades emitem alertas o tempo todo para que as pessoas saiam de casa e já avisaram que as ordens de retirada vão aumentar dia a dia. Stephanie mora em Orlando. Ela foi ao supermercado tentar abastecer a casa, mas decidiu fugir. Eu fui no mercado, não tem água, não tem nenhuma comida, nada que você imaginar tem no mercado. O engarrafamento nas estradas da Flórida já é quilométrico. O Irma pode dar origem a uma das maiores retiradas em massa da história americana. Os aeroportos estão lotados. O estado da Carolina do Sul também está em emergência. A região observa de perto outro furacão, o José, e pode causar ainda mais estragos. E o furacão Irma trouxe consequências também aqui para o Brasil. Empresas aéreas cancelaram voos e muita gente passou o feriado no aeroporto, sem conseguir embarcar. Uma preocupação que parece não ter fim.
Pelo menos 600 voos que chegam e saem da região de Miami foram cancelados por causa da passagem do furacão Irma. Não tem mais voo saindo. Milena foi passar o feriadão em Miami. O retorno ao Brasil estava programado para domingo. Olha a situação do aeroporto. Está tudo lotado, tudo. Aqui no Brasil, por medida de segurança, voos já foram cancelados ou vão deixar de decolar. Em São Paulo, são cerca de 30 para os Estados Unidos e o Caribe. Punta Cana, Havana, Miami e Orlando são os destinos com o maior número de cancelamentos. Em Brasília, 5 viagens para Miami foram suspensas. No Rio, 2. No Pará e Amazonas, 1 voo cancelado em cada estado. Aqui no Brasil, a recomendação aos passageiros que têm bilhete marcado para lá nos próximos dias é que entrem nos sites das companhias aéreas para se informar sobre possíveis alterações. Germano tentou resolver o problema por telefone, mas não conseguiu atendimento. Informamos que o número da central de reservas mudou. Obrigada. Eles informam que o número mudou, mas só que o número que mudou é o mesmo número que a gente consegue ligar. Simplesmente perdemos os R$4.000 investidos. É uma frustração não conseguir viajar, né? E não ter suporte é muito pior. De 8,4 graus de magnitude que atingiu o México durante a madrugada. 32 pessoas morreram e há alerta de tsunami. As imagens impressionam. Os postes balançam como se fossem árvores. Assustadas, as pessoas deixam os prédios e ficam no meio da rua, sem saber direito o que está acontecendo. O tremor durou mais de 1 minuto. O epicentro do tremor aconteceu no litoral do estado de Chiapas, no Oceano Pacífico, perto da fronteira com a Guatemala, e foi sentido a mais de 900 quilômetros de distância, como na Cidade do México e em outros países da América Central. Muitas regiões ficaram sem energia elétrica e várias pessoas também sentiram réplicas do terremoto. Estas fotos mostram um pouco da destruição que ele causou. A fachada desta casa ficou destruída. Nas ruas de Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, muito entulho e rachaduras por toda a parte. No estado de Oaxaca, a situação parece ser ainda pior. Em Juchitán, um hotel desabou e várias residências foram danificadas. O governo ainda não fala em registros de mortes. Em todo o México, a preocupação de autoridades é que o número de mortes aumente. Por isso, equipes de resgate já trabalham para socorrer possíveis vítimas. Ainda há alerta de tsunami no México e outros 7 países, como Guatemala, El Salvador e Costa Rica. A gente fala agora da Europa. O governo da Catalunha aprovou uma lei para convocar um referendo que fala sobre a independência do território em relação à Espanha. Depois de 11 horas de uma tensa sessão do parlamento, o plebiscito ficou marcado para o dia 1º de outubro. O governo espanhol já entrou com recurso para barrar a realização do referendo. Em meio a protestos, a Coreia do Sul concluiu a instalação de um escudo antimíssil. Os últimos 4 interceptadores foram instalados no sistema de defesa contra possíveis ataques da Coreia do Norte. Centenas de pessoas foram às ruas para protestar contra o sistema antimíssil. Houve confrontos com a polícia. O primeiro-ministro sul-coreano disse que o norte pode realizar um novo teste nos próximos dias. Ministros da União Europeia se reuniram para discutir novas sanções contra Pyongyang. E a China declarou que apoia futuras medidas da ONU para pressionar a Coreia do Norte. Cientistas desenvolveram uma caneta capaz de identificar células cancerígenas em apenas 10 segundos. Segundo os pesquisadores norte-americanos, a caneta fornece aos cirurgiões informações precisas e rápidas para que eles decidam quais partes do órgão doente cortar ou preservar. Assim, eles podem evitar que células cancerígenas fiquem no corpo. O dispositivo vai diminuir a chance de que a doença volte depois da cirurgia.
A nova tecnologia é 150 vezes mais rápida que a atual. A caneta deve começar a ser usada no ano que vem. Sônia, por enquanto é só, mas daqui a pouco eu volto com outras notícias do mundo. Até já. Até já, Jonathan. Fico te esperando. A gente volta agora com as notícias internacionais. Durante sessão especial da Assembleia Constituinte, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que pretende convocar detentores de títulos da dívida do país para uma rodada de negociação. Jonathan Mazini está de volta aqui. Jonathan, qual que é a intenção do Maduro com essa medida? Olha, Sônia, na verdade o Maduro começa a sentir os impactos das sanções econômicas, principalmente dos Estados Unidos. E agora quer evitar essas dificuldades e a todo custo, né? Já que a população na prática que tem sentido muito isso. Na prática, o governo tenta enfrentar o agravamento da crise financeira, já que o decreto da Casa Branca proíbe que haja negociações de dívidas emitidas pelo governo junto à empresa petroleira estatal. Então, se não há uma negociação, fica difícil pagar e isso também estaria afetando a arrecadação do governo e, consequentemente, o pagamento de serviços, medicamentos e alimentos a empresas estrangeiras. Esse é um dos motivos de faltar itens básicos na Venezuela, como papel higiênico, por exemplo, o que também é um dos motivos de toda essa crise, desses enfrentamentos nas ruas que a gente tem acompanhado constantemente. Maduro disse ainda que quer implementar um novo sistema de pagamento internacional para substituir o dólar, que está supervalorizado no país, valendo até 95% a mais do que a moeda local. Em Lomé e outras 10 cidades de Togo, país do continente africano, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra o governo. Os manifestantes ainda pedem uma reforma política no país. Segundo a Anistia Internacional, cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas para se manifestar contra o regime do presidente do país. A oposição ao governo exige reformas constitucionais que incluem a limitação do mandato presidencial e eleições em 2 turnos, que tinham sido prometidas pelo atual regime, considerado pela oposição como ditatorial. A obra de um artista chamou a atenção em Nova York. Ele fez um muro para ser destruído. O trabalho é uma crítica ao muro que Donald Trump quer construir na fronteira com o México. Um muro com 1.600 tijolos fabricados no México dividiu o famoso Parque Washington Square em Nova York, mas só por algumas horas. A obra efêmera do artista Bosco Sodi foi feita para ser destruída. Sodi, um mexicano de 46 anos que mora em Nova York, explicou que a ideia surgiu em janeiro, quando Donald Trump chegou à Casa Branca. O presidente americano quer construir um muro ao longo dos 3.200 quilômetros de fronteira entre México e Estados Unidos. Sodi se propôs a mostrar com a obra como, quando as pessoas se unem, elas podem destruir qualquer muro. Decidimos fazê-lo em um dia porque queria que a peça fosse efêmera, não só por causa do aspecto poético de desmontá-la, mas também apenas para criar uma parede em um dia, deixá-la por algumas horas e depois que desaparecesse, porque no final é o que acontece com o famoso muro deste homem. Se ele conseguir fazer, o que acho que não vai acontecer, o próximo presidente com um pouco de cérebro irá removê-lo no dia seguinte. A obra, de 8 metros de largura por 2 de altura, só pôde ser vista inteira durante 4 horas. Depois foi sendo desmontada, tijolo por tijolo, por quem passava pelo local. Parece poderoso, como se eu estivesse fazendo algo sobre minha raiva em relação à ideia de construir um muro entre Estados Unidos e México. Então parece que eu estou mostrando isso de certa forma, em vez de falar sobre isso. Apesar da clara alusão política presente na obra, o artista disse que a cidade de Nova York não ofereceu resistências. A arte como melhor forma, de expressar os sentimentos. Como nós já mostramos hoje aqui no Hora News, a passagem do furacão Irma já provocou a morte de 14 pessoas e tem causado muita destruição. E neste final de semana, o programa Conexão Flórida mostra como brasileiros que moram nos Estados Unidos estão se preparando para a chegada de um dos piores furacões da história. No Conexão Flórida você vai ver furacões que deixam um rastro de destruição. Famílias que tentam voltar ao normal, enquanto outras se preparam para o que está por vir. Tá tenso, não tá fácil, mas a gente vai lidando com a coisa, né? Tô realmente aflita, tô um pouco preocupada. A temporada de furacões deste ano ameaça milhares de pessoas nos Estados Unidos. É neste sábado, às 5 da tarde.
Apenas reforçando então, Conexão Flórida vai ao ar aqui na Record News amanhã, sábado, às 5 da tarde, com reapresentação no domingo, às 9 horas da noite. Um drone registrou o momento em que 2 homens fizeram stand-up paddle pertinho de um tubarão-baleia, isso no México. Nas imagens, eles praticam o esporte praticamente em cima do animal, nas águas cristalinas de Cancún. A sombra do tubarão-baleia, que pode chegar a 12 metros de comprimento e mais de 12 toneladas, não assustou os 2 atletas. Isso porque a espécie é inofensiva aos seres humanos, já que se alimenta de plâncton, pequenos organismos que ficam na água do mar. Nesta época do ano é comum que os tubarões-baleia apareçam na região de Cancún. Depois de todas essas notícias tristes, né, Sônia? Terremoto no México, a passagem do furacão Irma, a gente encerra aí com essa imagem bonita. A gente lembra que Cancún não foi atingida pelo terremoto, tampouco está na rota do furacão Irma. Vou ficando por aqui. Semana que vem a gente se vê. Um ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana, Jonathan. Amei. Que imagem, que mar maravilhoso. Parece até mesmo que não existe, né? Exatamente, de outro mundo, né? Tchau, tchau, Jonathan. Tchau. Bom fim de semana.